Nas Ondas da Medicina de hoje, nós vamos falar da cirurgia de redução de estômago, que para muita gente que sofre com a obesidade é a alternativa mais eficaz no processo de emagrecimento. Mas é importante saber que o procedimento traz sérias complicações de saúde que vão acompanhar o paciente por toda a vida. Para a gente entender um pouco mais do assunto, vamos ouvir agora o gastroenterologista, que é membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e especialista em métodos de emagrecimento, Dr. Ricardo Fittipaldi. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Denise. É um prazer estar com vocês nessa nossa manhã de quarta-feira. E a gente agradece também a sua participação e eu começo perguntando, redução do estômago é método de emagrecimento ou seria a última alternativa, doutor Ricardo? Perfeita a sua ideia, Denise. A cirurgia bariátrica, ela é a última alternativa num procedimento de perda de peso, num programa de perda de peso, de combate à obesidade, né? A gente tem outros métodos nesse processo que devem ser utilizados, que devem ser tentados antes de nos submetermos à cirurgia bariátrica, né? Não é que eu seja contra totalmente a cirurgia bariátrica, porém, ela deve ser usada como último recurso na terapêutica da obesidade e nunca como a primeira opção. Pois é, o senhor diz não é que eu seja contra, porque essa cirurgia, para alguns pacientes, ela é a saída, né? Quais são as consequências, por exemplo, de uma pessoa que não consegue, em hipótese alguma, emagrecer e que não recorre à cirurgia bariátrica? A obesidade ela leva a uma série de problemas, né? A gente pode, o paciente com obesidade, ele tem um risco aumentado de pressão alta, de diabetes, de aterosclerose, de doenças coronarianas, infarto, de doenças vasculares como um todo, falando aí em derrames, né, isquemia cerebral. É um paciente que tem um risco aumentado sobre as articulações, ele tem problemas de joelho, ele tem problemas de coluna, principalmente lombar, pelo excesso de peso, muita sobrecarga sobre as articulações, leva a um problema nas articulações, e até mesmo problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, né? O paciente ele pode ficar deprimido pelo excesso de peso, é uma pessoa que tem dificuldade de trabalho, enfim, uma série de complicações que a obesidade traz ao paciente. Pois é, mas aí vamos conhecer também as complicações da cirurgia, né? Porque tudo tem seus prós e seus contras, né, doutor Ricardo Fittipaldi? O senhor trouxe aí as complicações da obesidade e para alguns pacientes a cirurgia é a alternativa, mas se outras medidas não forem tomadas, mesmo para esses pacientes que só têm na cirurgia alternativa, eles acabam engordando de novo? Sem dúvida. O programa de perda de peso e principalmente de manutenção de peso depende diretamente da mudança de hábitos alimentares e hábitos de vida. Implica na adoção de uma alimentação saudável, rica em frutas, rica em verduras, pobre em gorduras, principalmente frituras, né, gorduras de origem animal. Então, a gente deve sempre buscar uma alimentação mais saudável, rica em fibras, né, para a gente conseguir manter o nosso peso. Aliado sempre à prática de atividade física, né, seria aí a mudança no estilo de vida, nos hábitos comportamentais. Nós temos sempre que adotar a prática de atividade física como lema na nossa vida para que a gente possa manter o nosso peso. É fundamental a gente ingerir menos calorias e principalmente gastar mais calorias com a prática de atividade física. É fundamental a atividade física também nesse processo. Quer dizer, com cirurgia ou sem cirurgia, essas são medidas necessárias? Sem dúvida nenhuma. Qualquer programa de peso se baseia nesses dois pilares: mudança de hábitos alimentares e prática de atividade física. A cirurgia bariátrica, assim como os outros métodos, eles vêm auxiliar, vêm tornar esse processo um pouco mais fácil. Porém, se a gente não muda hábitos alimentares, se a gente não adota uma mudança de hábitos de vida, fatalmente o peso irá voltar, seja com a cirurgia ou seja com outro método que você utilize para emagrecimento. Tá, então vamos voltar aos riscos da cirurgia. Vamos aos riscos, vamos lá. Quais são esses riscos, doutor Ricardo? Então, as complicações da cirurgia, elas vêm desde complicações imediatas, né, do ato cirúrgico em si, até no pós-operatório imediato, e inclusive complicações tardias da cirurgia bariátrica. Vamos começar então numa ordem cronológica. Vamos falar dos riscos imediatos, dos riscos do procedimento em si, do ato cirúrgico, né?
Então, teremos que listar primeiro o risco de uma hemorragia, né? A gente viu recentemente um paciente que teve um baço perfurado, levando a um quadro de hemorragia de grande vulto, né? Uma hemorragia que não foi possível ser controlada, levou a um choque hipovolêmico por falta de sangue, e esse paciente veio a óbito, né? Então, esse é um risco imediato, são hemorragias que podem acontecer do ato cirúrgico propriamente. Tá? Falando ainda também do ato cirúrgico, nós temos os riscos da anestesia. Qualquer procedimento que envolva uma anestesia geral envolve riscos, né? E que riscos são esses? Choque anafilático, por exemplo, por uma alergia do paciente a alguma substância empregada durante a anestesia, arritmias, o paciente pode desenvolver uma arritmia, que pode levar a uma parada cardíaca, né? Muitas vezes difícil reversão, por se tratar de um paciente obeso, um paciente já mais complicado por natureza, né? Isso também pode evoluir para uma situação de óbito, né? Então, esses seriam os principais riscos do ato cirúrgico propriamente, né? No pós-operatório imediato, a gente teria aí como complicações as infecções, né? Infecções da parede abdominal, que foi por onde a gente fez o corte para realizar a cirurgia, então seria uma causa de complicação. E até mesmo, sempre quando a gente faz uma cirurgia, quando a gente mexe ali no estômago, a gente liga o estômago ao intestino, a gente faz uma sutura ali no local, costura, né, o estômago no intestino. E essa costura pode se abrir. Lembrando que no paciente obeso esse risco é ainda maior, porque o paciente obeso ele cicatriza mal, né? Então, quando ocorre essa abertura da sutura que a gente fala, né, tecnicamente a gente chama de deiscência da anastomose, nada mais é do que quando se abre essa costura que foi feita, acaba extravasando comida, resíduos alimentares para dentro da cavidade peritoneal, levando a um quadro de peritonite, com uma inflamação muito grave, que deve ser tratada imediatamente também, com risco de evolução para uma septicemia, e, consequentemente, com risco de óbito também, né? Então, lembramos... Tem também aqueles pacientes que acabam emagrecendo demais e acabam ficando fracos, não? Mas aí seria devido a um fator psicológico, medo de voltar a engordar? Por quê? Não. Os pacientes... Se eu só complementar isso, em relação ainda a esses quadros, o paciente obeso é um paciente que fica muito acamado, né? Então, ele pode ter também pneumonias, e um risco aumentado por uma trombose venosa, que é quando o sangue coagula nas pernas e pode até um coágulo desse para o pulmão, levando a um quadro de embolia pulmonar, duas complicações também muito graves. Então, em relação a isso que você falou agora, Denise, do paciente que emagrece demais, né? Seriam as complicações tardias, né? O paciente, quando ele faz uma cirurgia bariátrica, principalmente a que a gente hoje mais usa, que é mais usada no Brasil, que é a técnica de capela, ocorre um quadro de desabsorção, ou seja, é feita um bypass pelo intestino, onde a gente vai diminuir a absorção dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, das proteínas, ou seja, da parte boa dos alimentos. Então, por vezes, essa dificuldade de absorção dos nutrientes ela é tão intensa que o paciente realmente emagrece demais e desenvolve quadros ainda mais graves, como anemias intratáveis, porque o ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, eles não conseguem ser absorvidos adequadamente, por mais que a gente suplemente, por mais que a gente faça vitaminas, suplemente ferro, muitas vezes a gente não consegue repor integralmente essa deficiência do paciente. Então, ele desenvolve anemias intratáveis, ele pode desenvolver osteoporose pela falta de absorção de cálcio e vitamina D de dado. Ele pode ter baixa de imunidade, porque o zinco, a vitamina C, que são muito importantes no processo da imunidade, ficam também com a sua absorção diminuída. O paciente pode ter queda de cabelo pelo mesmo motivo, né? Falta de vitamina A, pele quebradiça, unha quebradiça, né? Então, uma série de complicações que ocorrem pela dificuldade na absorção dos nutrientes, das vitaminas e dos minerais.
Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui, dizer que o assunto é bem vasto e obviamente interessa a muita gente, já que a obesidade hoje é encarada como uma doença. O senhor já trouxe aqui para a gente uma série de impactos dessa doença na saúde da população, mas por agora a gente fica por aqui. Voltamos a falar sobre o assunto numa próxima oportunidade. Dr. Ricardo Fittipaldi é gastroenterologista, é especialista em endoscopia digestiva e conversou com a gente sobre a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, foi um prazer estar com você.